Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te pegar nessa noite. Deus, Ele vai te virar do avesso. Deus, Ele vai te levar em um lugar que você nunca viu, que você nunca sentiu. Há uma outra dimensão para nós nessa noite. Uma salva de palmas ao Senhor. Se assente, tome o seu lugar. Eu confesso que quando eu me separei do Senhor, eu fui buscar a Deus na minha intimidade. E buscando a Deus em oração, aquilo que o Senhor queria. O Senhor, Ele me deu uma palavra. E eu fiquei orando 2 dias para Deus me confirmar acerca daquilo que Ele queria trazer para essa noite. E eu fui em oração buscar aquilo que Deus queria. E Deus, Ele começou a me revelar algumas coisas, escancarar algumas coisas no meu coração. E eu comecei a ter o discernimento daquilo que Deus queria falar. Só que eu te confesso, irmão, que tinha horas que quando Deus começava a falar comigo, eu não aguentava. Esses dias eu fui dormir 5 horas da manhã, por causa dessa palavra. E talvez hoje você vai ouvir uma ministração diferente. De um jovem de 24 anos que vive com seus olhos encharcados. Não se espante se eu passar aqui essas horas ministrando e chorando. Porque isso para mim é comum. Mas para mim é profundo e sobrenatural. Mas eu quero te dizer que Deus vai te pegar nessa noite. E quem está a fim de dar mais uma chapadinha ainda? Irmão, Deus, Ele está aqui nesse lugar, gente. Eu sinto a presença dEle, eu sinto a glória dEle. Vamos rapidamente abrir as nossas Bíblias. Ou ligue ela em 1 Samuel, no seu capítulo 7, no seu primeiro versículo. Esse é um dos textos que vai trazer a nossa base para a nossa ministração. Que está dizendo assim: então os homens de Queriate Jeraim, cidade de Jeraim, vieram para levar a arca do Senhor. E eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar, para guardar a arca de Yahvé. Versículo 2: desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Queriate Jeraim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos, repita comigo, 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Feche os seus olhos comigo. Feche sua Bíblia, sentado mesmo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por esse ambiente, Senhor, pela tua manifestação. Eu te peço, Espírito Santo, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer nesse lugar. Para que sua glória venha ser manifesta através das nossas vidas. Porque ainda que eu venha ministrar 1 hora e a das minhas palavras não surtir vida na vida de alguém, não terá rumo e não terá propósito, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, porque as minhas palavras, elas voltam vazias. Mas as tuas palavras, Senhor, é que traz vida e vida em Deus. É a que vivifica, Senhor, é a tua palavra. Então eu te peço, Espírito Santo, Espírito da verdade, conduz esse culto, conduz segundo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, Senhor. Porque nós estamos em um anseio, uma expectativa daquilo que o Senhor pode fazer e pode realizar e manifestar no nosso meio, Senhor. E nós zelamos pela tua presença, zelamos por esse ambiente, Senhor. Assim eu te peço, Espírito Santo, toma o teu lugar e fique à vontade no meio de nós, em nome de Jesus, amém? Essa palavra é o meu texto base, que vai trazer a ministração, segundo aquilo que eu quero falar, segundo aquilo que o Espírito Santo ministrou. E uma das primeiras coisas que eu preciso te relembrar, ou talvez dar uma refrescada na sua memória, é acerca de Adão e Eva. E nós sabemos a história, mas eu perguntei para Deus, tentei buscar
uma outra forma de poder trazer para vocês, mas eu preciso entrar na história, eu preciso entrar no texto, no contexto, para a gente poder mergulhar junto nessa palavra. Então eu quero falar de Adão e de Eva. Primeira consciência que eu preciso ter acerca daquilo que Deus ele formou o homem e a mulher, foi para uma intimidade com Deus, foi para um relacionamento com Deus. Deus ele cria o homem para ter a sua intimidade, para ter, sabe, o seu lado íntimo com o ser humano. E quando Deus ele cria o homem, ele coloca no jardim. E a palavra de Deus vai dizer que na viração do dia Deus ele ia ter intimidade com Adão, ia ter as suas horas de prazer com Adão. E nós vamos ver que no decorrer da história acontece algo crítico, que Adão ele acaba errando. E uma das coisas que eu aprendi com Deus é que nós precisamos rapidamente compreender e zelar por aquilo que Deus ele nos entrega, zelar por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, zelar por aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos rapidamente ter essa consciência, segundo aquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Adão ele erra, só que há algo que a palavra de Deus vai dizer, que Adão ele é criado de uma forma espiritual. É Deus quem cria Adão, é Deus quem forma Adão. Então a natureza de Adão é segundo a natureza espiritual de Deus. E quando Deus ele vai formar a Eva, nós sabemos que Deus ele tira da costela de Adão. E Eva ela se forma de uma natureza carnal. Não que a mulher ela é carnal, mas a natureza da mulher foi criada de uma forma carnal. E eu ouvi isso esses dias, eu achei isso muito interessante. Que quando Deus, ele cria Adão, e o homem, ele tem esse acesso rápido e profundo, de uma intimidade com Deus. E quando o homem, ele não consegue ouvir a voz de Deus, pensa no homem doido. Pensa no homem que fica bruto. Quando o homem não consegue ouvir a voz de Deus, ele, infelizmente, ele começa a ficar bravo, ele não quer falar com ninguém, ele não quer se chegar com ninguém. Por isso que quando você vê um homem de cara feia, não é porque ele simplesmente é alguém que é arrogante, não, é porque talvez Deus não falou com ele durante o período do dia. Só que a mulher é diferente, a mulher ela só fica bem quando ela está bem com o marido. E eu falei, isso é verdade, gente. A mulher só fica bem quando ela está bem com o marido. A mulher só fica feliz quando ela está feliz com o marido, quando o marido está feliz e a esposa, e o esposo faz a mulher feliz e ela fica feliz. Por quê? Porque a mulher, da sua natureza humana, ela precisa do marido, não é? Precisa do marido, necessita do marido, tudo é o marido faz isso, o marido faz aquilo, marido eu preciso daquilo. Por quê? Porque essa é a natureza humana de Eva. Só que agora a diferença da natureza de Adão é diferente. É de uma natureza celestial, de uma natureza espiritual. Então quando o homem fica meio bravo, meu irmão, é porque realmente Deus ainda não falou com ele durante o dia. Agora, já viu aquele homem contente? É porque Deus está falando com ele. Fala com todo mundo, prega para todo mundo. Eu tenho um amigo assim, gente. Prega para todo mundo, quando Deus fala com ele. Só que nós precisamos entender rapidamente que Deus, na verdade Adão, ele acaba errando. E no erro de Adão nós vemos que algo crucial acontece na humanidade. E, na verdade, quando Deus ele cria Eva, a palavra de Deus não vai dizer isso, mas isso é uma revelação. Porque a conduta que Adão teve no jardim do Éden, isso já tinha acontecido na eternidade. Já tinha acontecido uma traição na eternidade. E esses dias eu estava na escola de líderes falando sobre a respeito da natureza de Deus. Um homem levantou a mão e falou assim: Eric, me explica uma coisa. Porque eu falei que Deus ele já sabia que Adão ia trair o Senhor. E ele me fez uma seguinte pergunta. Ele falou assim: por que Adão sabia que, na verdade Deus sabia que Adão ia trair ele? E por que mesmo assim ele formou o homem? Eu falei, primeira coisa, a traição não começou no jardim, a traição já começou na eternidade. E aí eu falei para ele, tem outra coisa também que não se explica, que é misericórdia, amor e graça. São três coisas que não dá para explicar. E nós vemos que quando Deus ele cria Adão e cria Eva, Eva sai da sua costela.
E quando se trata da natureza de Deus, Deus ele é um ser divino e espiritual, que ele não é medido por tempo e nem pelo espaço. Deus ele não é segundo a nossa limitância. Deus ele não trabalha no nosso limite. O poder e o sobrenatural de Deus, ele não tem limite. A natureza de manifestação de Deus não tem espaço ou limite para ele poder fazer algo na nossa vida. Então não tem tempo e espaço onde Deus trabalha. E por isso que Deus ele já sabia que isso aconteceria, mas Deus ele é misericordioso. E misericórdia não se explica. Deus ele se encarrega com o seu amor, e o amor dele também não se explica, porque João também fala isso. Só que algo poderoso nós vamos começar a entender, que quando Deus ele cria Adão e ele extrai Eva da sua costela, é porque Deus já estava mostrando para nós um ensinamento, que tudo aquilo que já estava dentro de Adão, Deus só estava expondo para fora. E muitas vezes Deus precisa expor algumas coisas de dentro de nós, tirar algumas coisas de dentro de nós. Só que eu quero falar sobre isso, que nós precisamos ter o zelo e entender a profundidade daquilo que Deus está nos entregando e aonde Deus nos colocou. E Adão perdeu o zelo, Adão perdeu a sensibilidade do ambiente que ele estava. Adão realmente foi um Adão vacilão, porque para mim parece que Adão já sabia de tudo. E esse é o problema dos nossos dias, porque o nosso culto torna um culto que qualquer que aconteça na nossa vida, nós vamos tornar isso comum. Porque nós precisamos entender a preciosidade de onde Deus está nos colocando. Então nós vamos ver que rapidamente Adão perde a sensibilidade do ambiente que ele estava, e ele acaba errando, e veio o pecado sobre a humanidade. Só que nós precisamos entender algo, que rapidamente o nosso culto torna um culto comum, quando eu entendo que todas as manifestações de Deus se tornam comum. Eric, por que você está falando isso? Porque quando Adão estava no jardim, Adão estava tão acostumado com as manifestações de Deus, que chegou uma hora que ele pensou que da forma que Deus ia se manifestar agora, ia ser de forma diferente. Por isso que quando Deus ele pergunta, Adão, cadê você? Adão já não está mais lá. Por quê? Porque Adão já se acostumou com as manifestações da presença de Deus. E uma das coisas que nós precisamos entender e captar rapidamente é que toda manifestação de Deus, ela nunca vai se igualar com a nossa naturalidade física. As manifestações de Deus vai ser sempre uma manifestação diferente. Por isso que você veio para esse lugar, meu irmão. Você entende que mesmo se é um jump, mesmo se é um culto de domingo de manhã, se é um culto de domingo à noite, se é quarta-feira, se é na rede de empresários, de qualquer lugar, Deus ele manifesta a sua presença diferente. A glória e o poder da presença de Deus, ela manifesta diferente. Agora, para todo aquele que o culto já se tornou comum, perdeu o pudor e o zelo da presença de Deus, ele não vem mais para esse lugar, porque ele acha que a manifestação de Deus é só para algumas pessoas. E nunca foi assim. Por quê? Porque a glória de Deus, ela nunca foi medida e vai ser manifesta nas nossas condições terrenas. Vai ser segundo os padrões do céu, da forma que Deus deseja manifestar. Só que nós precisamos entender, e o Senhor me entregou o tema para essa palavra: zelo pela glória de Deus, zelo pela presença de Deus. E Deus confirmou desde o começo do culto, meu irmão. Nós precisamos ter zelo, ter a consciência de zelar aquilo que Deus está nos entregando. Aquilo que você carrega não é uma coisa comum. Aquilo que você manifesta não é uma coisa comum. Aquilo que você tem dentro de você não é algo comum. É algo sobrenatural, Eric. Por quê? Porque a qualquer momento Deus ele pode te tomar em espírito e falar: vai até essa pessoa, coloca a mão na cabeça dela e declara cura, restauração, purificação, vida. E o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa começa a ser curada por intermédio da palavra de Deus e pelo Espírito. Por isso que nós precisamos dar valor a essa presença, dar valor a esse zelo da glória de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, meu irmão, da manifestação da presença de Deus. E é algo poderoso, porque correndo para a história,
nós vamos encontrar um homem chamado Abraão. E no seu capítulo 12, Gênesis 12, Deus ele chama ele. Deus ele chama Abraão. E faz uma promessa para Abraão. E todos nós conhecemos a história de Abraão. Mas há algo poderoso. Porque quando, em Gênesis 12, 1, coloca aí para mim, por favor, Gênesis 12, 1. Quando Deus ele chama Abraão, olha o que Deus fala. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige a terra que te indicarei. E eis que farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio eu abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Só até aí. Eu preciso te esclarecer algo acerca dessa palavra, porque foi um dos homens que, quando ouviu a voz de Deus, ele zelou para aquilo que ele ouviu. Quando Deus ele chama Abraão, nós pensamos que o chamado de Deus para a vida de Abraão foi e começou em Gênesis 12. Só que não começou em Gênesis 12 o chamado da vida de Abraão. Começou na Mesopotâmia, quando ele estava ainda na cidade de Ur dos Caldeus, numa terra politeísta, numa terra idólatra, numa terra onde tinha criaturas, ídolos, que pessoas adoravam a outros deuses. Só que quando Deus ele chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. E aqui já está um dos conselhos também de um homem que zelou pela voz que ele ouviu, que zelou por aquilo que ele sentiu a primeira vez quando Deus se manifestou para ele. E eu quero abrir rapidamente Atos 7, para você entender. Atos 7, capítulo 3, capítulo 2, na verdade capítulo 7, versículo 2, vai dizer assim, ó: diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a quem? Nosso pai, estando ele ainda antes de morar em Harã. Antes de morar onde? E lhe ordenou, segue comigo: sai da tua terra, da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui, a palavra de Deus em Atos 7, quando Estevão está anunciando o evangelho, o Estevão vai falar que quando ele estava na cidade de Mesopotâmia ainda, Deus se manifestou para ele. Então em Gênesis 2, é só o início da caminhada que Deus ia revelar para Abraão. Aquilo que Deus tinha para Abraão, na verdade, não era para ser revelado na cidade de Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Só que primeiramente nós precisamos entender que a cidade onde Abraão vivia com seu pai Tera e os seus irmãos era na cidade de Ur dos Caldeus. Era uma terra politeísta, onde adorava outros deuses. Isso, eu meditando nessa palavra, Deus começou a falar comigo. Isso é uma das minhas manifestações. Por quê? Porque as manifestações de Deus não é medido a lugares, não é medido segundo a nossa condição que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por quê? Porque quando Deus se manifesta para Abraão na Mesopotâmia, era uma terra que tinha outros deuses e adorava outros ídolos. E aqui eu já quero falar para você, meu irmão, independente do lugar onde você esteja, da geografia onde você esteja, da cidade onde você esteja, da casa onde você mora, independente do bairro, do lugar onde você estiver, Deus ele pode se manifestar a mim e ao seu favor. Independente do lugar, Deus ele pode se manifestar para mim e para você. Por quê? Porque Deus ele não mede o lugar e o espaço onde ele precisa se manifestar. Independente do lugar onde você esteja vivendo, a condição de vida, a condição, sabe, financeira que você esteja vivendo, ou o lugar, ou a casa, seja o barraco, a alfaville, a favela, independente disso, Deus ele pode te manifestar e fazer algo poderoso na sua vida, te fazer uma promessa que você nunca imaginou, e fazer você viver coisas que você nunca imaginou. Porque Abraão estava na verdade Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então Abraão ele valoriza por aquilo que ele ouviu pela primeira vez. E no capítulo 12 Deus traz a confirmação daquilo que Deus queria fazer na vida de Abraão. Então nós precisamos entender que
Não é os lugares que vai definir o meu propósito. Não é a casa que eu moro que vai definir o meu propósito. Não é o poder aquisitivo da minha família que vai definir o meu propósito. Não, o que vai definir o teu propósito é quando Deus se manifestar para você, independente do lugar onde você estiver, e Ele revelar aquilo que Ele tem para você. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Nunca importou o lugar, meu irmão. Não importa se nós estamos no jump. Não importa se nós estamos na rua. Não importa se nós estamos evangelizando. Não importa se nós estamos adorando sozinho. Não importa, de qualquer forma, Deus Ele tem sua multiforma de se manifestar através da nossa vida. Só que nós precisamos aprender com esses homens. Dizer lá por aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos prestes a viver algo poderoso, meu irmão. Ano da porção dobrada. Janeiro nem passou, eu vi muitas pessoas publicando, falando: nossa, janeiro, 193 dias. Janeiro, 273 dias. Janeiro, 373 dias. Muitos dias de janeiro não passa, para mim é só um motivo de que Deus, que acerca daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele não tem pressa. Se vai manifestar em janeiro, se vai manifestar em março, abril, maio, junho, não sei. Mas aquilo que Deus manifesta não é segundo o nosso calendário. Não é segundo a nossa agenda. Não é segundo o nosso estilo de vida. Porque quando Deus Ele nos promete algo, meu irmão, Ele vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir. Só que eu posso te dizer algo. Se nós não se nós não elevar a nossa consciência de entender que é preciso zelar pela presença, que é preciso zelar por aquilo que eu estou ouvindo, que é preciso zelar por aquilo que eu estou vendo. Coisa poderosa nós vivemos ontem na quarta-feira. Eu valorizo aquilo que eu estou vendo. Eu valorizo aquilo que eu estou vivendo. Só que nós vemos que na cidade de Ur dos Caldeus, Ele se manifesta para Abraão. Então o chamado de Abraão começou aonde? Na Mesopotâmia, numa terra politeísta, numa terra onde adorava outros deuses. A palavra de Deus não fala que Deus achou Abraão um varão valoroso. A palavra de Deus não diz isso, mas quando nós começamos a ler, nós começamos a entender que essa multigraça e multiforma de Jesus, de Deus se manifestar através da vida de muitas pessoas. Porque Abraão não era ninguém, mas Deus se manifestou para ele na cidade de Ur dos Caldeus. E quando nós começamos a entender isso, nós vemos que Abraão ele começa a viver as promessas e o cumprimento daquilo que Deus estava falando. Começa a viver não, mas a descendência dele ia passar a viver. E nós vemos que o caminhar de Abraão e alguns trechos da história de Abraão, nós vamos ver que Deus ele vem se manifestando. E esses dias eu estava lendo essa passagem, Gênesis 13:5. Se puder colocar aqui para mim, já vou ler. Gênesis 13:5. Nós vemos que Abraão ele sai da terra de Harã, e aí ele começa a caminhar sentindo o propósito de Deus, segundo a terra que ainda Deus ia mostrar para ele. E quando ele começa a caminhar com Deus, seu pai Tera morre em Harã. Então ele pega Ló, o seu sobrinho, pega a sua esposa e começa a trilhar segundo o caminho que Deus tinha destinado para ele. Só que quando Abraão ele migra para o Egito, no seu capítulo 13:5, vai dizer assim, Ló, que seguia a Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tenda.
tinha bois. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. E eu perguntei para Deus o seguinte, porque Abraão começou a caminhar com Ló, e nós vemos que a palavra de Deus vai dizer que Ló, ele tinha bois, tendas, tinha carroças, tinha pastores, tinha os jumentos, que o ajudavam a conduzir os seus pertences. E eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, tem algo diferente aqui. Porque a palavra de Deus também vai dizer que Abraão também carregava os seus pastores, carregava os seus bois, carregava a sua prosperidade, aquilo que ele tinha possuído. E eu fiz uma pergunta para Deus, algo diferente, porque a palavra de Deus vai dizer que Abraão, aonde ele ia, ele fazia o quê? Sacrificava. Ele levantava um altar ao Senhor. E eu perguntei para Deus, falei assim, por que Ló não fazia isso? Ló caminhava com Abraão, tinha as mesmas coisas que Abraão, possuía os mesmos bens que Abraão, tinha tenda, tinha gado, tinha jumento, tinha carroça, tinha tudo. Mas a única coisa que Ló não tinha era altar. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, que negócio é esse? E Deus falou para mim a seguinte coisa, essa é a diferença de quem tem altar e de quem não vive uma vida de altar. E eu ministrei sobre isso aqui esses dias. Eu falei que quando Abraão, ele ia sacrificar o seu filho Isaque, ele ia sacrificar, ia levar para o holocausto. E o holocausto, na sua palavra, ela se chama grega, e na sua palavra hebraica ela se chama olá, e o significado dela é fazer subir. Então uma das coisas que eu preciso entender é que onde Abraão ele ia, ele parava o que ele estava fazendo, e ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Érico, o que é isso? É um homem que simplesmente, que na cidade da Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, se Deus se revelou para ele, e ele caminha seguindo, ouvindo a mesma voz. Então por isso que onde Abraão ele ia, ele tinha que sacrificar algo ao Senhor, porque ele sabia que aquilo que ele carregava, aquilo que Deus falava com ele, da forma que Deus se manifestava para ele, era tão valioso, que ele precisa sacrificar algo para Deus, levantar um altar de santificação, levantar um altar de adoração. E toda vez que Abraão ia para esses lugares, ele levantava esse altar. Eu já falei aqui que a palavra holocausto no seu hebraico é olar, é fazer subir. Então toda vez que Abraão parava, uma adoração nova subia ao coração de Deus. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas nós precisamos ser como esse homem. Independente do lugar onde nós venhamos estar, nós precisamos parar o que nós estamos fazendo e levantar um altar de sacrifício, de entrega, de adoração ao Senhor. Por quê? Porque é um homem que ouviu a manifestação de Deus e zelou por aquilo que ele ouviu. O que nós temos zelados? Pelo que nós temos entregue a nossa vida? Qual é a rota que nós estamos trilhando? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Por isso que havia contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Por quê? Porque Ló não tinha altar. Ló não sabia o que era santificação. Ló não sabia o que era purificação. Ló não sabia o que era adoração. Mas Abraão sabia. E toda aquela pessoa que carrega altar, holocausto, sacrifício, toda aquela pessoa que entende o que é santificação, pureza, por intermédio do Espírito Santo, sabe o que ele faz quando os pastores estão em contenda? Ele fala, eu vim para separar esse negócio, porque eu tenho um altar e eu tenho santificação, e eu não vim me misturar com essa contenda que está acontecendo, porque eu tenho um altar. Érico, o que você está querendo dizer? Pessoas que carregam altar diariamente não se mistura com qualquer pessoa, não anda com qualquer pessoa, não faz o que as outras pessoas estão fazendo. Por quê? Porque ela tem altar, porque ela sabe o valor que ela carrega, o valor daquilo que ela carrega, o valor da presença, o valor do Espírito Santo, o valor da glória de Deus que foi marcado um dia.
Então ela valoriza, ela santifica, ela leva altares, quando ela monta esse altar, ela leva manjares para esse altar. O que é isso? Significa também que manjares é uma palavra grega, e na sua palavra hebraica é oblação. E o que é isso? Oblação é oferta diária. Abraão vivia em uma oferta diária. Abraão sacrificava uma oferta diária ao Senhor. Por quê? Porque alguém que zelava por aquilo que ouviu. E nós precisamos zelar por aquilo que nós estamos ouvindo. Você não está num culto comum, meu irmão. Você não está num ambiente comum. Você está no lugar que, se Deus vier sobre esse lugar, a glória e o peso da Shekinah cair sobre as nossas cabeças. Uma coisa eu sei, meu irmão, de pé eu não fico, e nem sentado nesse banco eu fico. Eric, por que você está falando isso? Porque existia uma liturgia de um culto, quando Moisés ele constrói o tabernáculo, e quando ele constrói o tabernáculo, primeiro sacrificava algum animal. E quando ele sacrificava um animal, ele tinha que fazer isso de pé. Então ele pegava o animal, colocava num lugar, e era uma escadinha, ele subia e colocava o animal e sacrificava. E quando isso no Santos, e quando ele entrava no Santos dos Santos, ele acendia o candelabro, e do lado tinha os pães asmos. Só que nessa parte de adoração dos santos, ele já não está mais em pé. Ele precisa estar de joelho. E aí nós vemos que quando ele acessa o Santo dos Santos, ele começa a entrar numa outra atmosfera, numa outra dimensão. E aí quando chega a hora de entrar no Santo dos Santos, o sacerdote ele pega um incensário, ele começa a rodar o incenso, e sobe uma fumaça. E quando ele entra no Santo dos Santos, ele já não entra nem mais de joelho. Ele precisa entrar no Santo dos Santos se rastejando. Por quê? Porque na presença de Deus, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, na presença de Deus, e para a glória de Deus se manifestar algo poderoso, não vai ser quando nós estiver pulando, não vai ser quando nós estiver gritando, não vai ser quando nós estiver rodando, falando em línguas. Vai ser como? Quando alguém com o coração contrito e quebrantado estiver arrependido perante ao altar do Senhor, perante a Arca da Aliança. Porque só assim Deus responde. Então nós vemos que Ló ele não tinha altar, e Abraão ele carregava o altar. E aonde Abraão ele ia, ele sacrificava o altar. Só que algo poderoso. Pensa numa história de um homem que eu gosto, meu irmão, é a história de Abraão. E eu fiquei já muitos meses estudando a vida dele. E algo poderoso acontece quando nós chegamos em Gênesis 22. Em Gênesis 22, eu preciso correr. Em Gênesis 22, onde vai dizer quando Abraão ele leva o seu filho para o sacrifício. E eu já ministrei sobre isso aqui e falei que Abraão, quando ele leva Isaac para o seu sacrifício, quando ele vai subir ao monte, o filho pergunta, Isaac pergunta para o pai: pai, cadê o cutelo? Eu estou com o cutelo, eu estou com o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando ele chega no monte, eu falei sobre isso, ele chega no monte, e conjecturei que quando eles chegam no monte, de frente ao altar de sacrifício, acredito que Isaac olhou para o pai e falou assim: pai, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro que ainda não estou vendo? E o pai teve que olhar para Isaac e falar assim: filho, você precisa ser o sacrifício. Deus falou para mim que você precisa ser o sacrifício. E aí Isaac vai olhar para o pai e vai falar assim: pai, tudo bem, se Deus está falando que eu preciso ser o sacrifício, e se é o mesmo Deus que falou para você sair da terra, da tua parentela, porque você me ensinou isso, você me falou isso, se é o mesmo Deus que se manifestou para você na cidade de Ur dos Caldeus, ainda na Mesopotâmia, então é para esse Deus que eu vou me entregar, porque eu acredito naquilo que você está ouvindo, eu acredito naquilo que você está zelando, eu acredito naquilo que você está caminhando dias, a um propósito que nem você sabe para onde você tem que ir. E quando Abraão coloca Isaac no lugar de sacrifício, esses dias eu fiquei perguntando para Deus, eu falei: Deus, como que pode Abraão pegar seu filho e colocar no lugar de sacrifício? E eu fiz um contexto crítico
acerca dessa passagem e eu vi algo sobrenatural. Que nesse tempo havia um altar chamado altar de Moloque. Era um deus que sacrificava criança. A cabeça desse altar de Moloque, o Moloche, a cabeça é como de um boi. E o sacrifício de criança colocava sobre o peito desse, era um corpo como se fosse de um homem, a cabeça de um boi, de um bezerro, sei lá. E colocava as crianças vivas e sacrificava para esse Deus. Só que quando Abraão sobe na terra, quando Abraão está subindo para o Monte Moriá, a primeira palavra profética que Abraão libera, ele fala para os homens: fica aqui, porque eu e ele e nós retornaremos. Já não é nem no singular, é no plural. Eu já fiquei doido, eu falei: por que Deus? Porque ele já fala, não está falando no singular, porque ele vai entregar o filho. Ele fala no plural: não, eu e meu filho vamos voltar. Só que aí quando Abraão chega nesse lugar de sacrifício, as historinhas e os desenhos vai mostrar que Abraão sobe como? Chorando, triste, angustiado, desanimado. Só que quando Abraão sobe na terra, quando Abraão sobe no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque, ele não sobe triste, desanimado e nem chorando. Primeiro, ele sobe sorrindo. Porque quando ele sobe sorrindo, ele já sobe declarando: fica aqui, porque nós vamos voltar. Segundo, quando ele chega nesse lugar de sacrifício, ele olha e fala: o meu Deus não é o Deus que sacrifica criança. O meu Deus não é o Deus de altar de Moloque. O Deus que eu creio foi o Deus que se revelou para mim na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que me prometeu um filho. Que Deus é esse, meu irmão? Que Deus é esse? Meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui, gente. Sinto a glória de Deus dele aqui. Que Deus é esse? Já é uma lição de vida para nós, acerca da vida de Abraão. Eu aprendi algo com Abraão. Agora todas as vezes que eu passo por alguma dificuldade ou por algo terrível na minha vida, quando eu chego nesse lugar eu falo: eu sei que eu vou passar. Está doendo, eu busco a face dele, eu busco em oração, mas ao mesmo tempo eu falo: eu sei que vai passar. Porque não é isso que Deus quer para a minha vida. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Por isso que quando Abraão sobe com seu filho Isaque, ele fala, eu acredito que o coração de Abraão está gritando: Deus, tu não é um Deus que sacrifica a criança, tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus que abençoa as crianças, e não só abençoa, mas dá um futuro para as crianças. Que fé que é essa? Que homem que é esse? Abra comigo rapidamente Êxodo 3:1. Meu Deus do céu, ela está passando. 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian, certo dia conduzindo as ovelhas para além do deserto. Deus já falou isso aqui. Chegou a Horebe, o monte de Deus, próximo. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo era consumida, não era consumida pelas chamas. Primeira coisa que eu preciso entender: outro homem que é convocado por Deus, outro homem que é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Eu quero pular a história dele, mas nós sabemos a história dele, e nós sabemos que quando ele agride um egípcio, ele mata o egípcio, enterra o egípcio na areia, para salvar a vida de um hebreu. Ele tem que fugir, e quando ele vai para a terra de Midian, ele vai apacentar as ovelhas ali. Só que quando ele chega na terra de Midian, eu fui pesquisar o que significa Midian, e a palavra Midian significa contenda e julgamento. E quando Abraão ele passa o seu tempo ali, apacentando as ovelhas, ele vê algo que ele nunca viu: uma sarça queimando no meio do deserto. Ele é atraído por essa sarça, e quando ele é atraído por essa sarça, Deus ele fala algo para ele muito interessante: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu pisas é santo. Nós sabemos que a sandália aponta para fundamentos, nós sabemos que a sandália aponta para a maturidade, nós sabemos que as sandálias apontam para um longo período de caminhada. Só que algo que eu também fiquei perguntando para Deus há anos: por que o lugar é santo? Sendo que a terra que Moisés estava era de contenda e julgamento, ou seja, terra de aflição.
Eu já quero declarar essa palavra na sua vida, independente do lugar onde você esteja, meu irmão. Quando Deus desce, Ele fala: agora esse lugar não é mais contenda, não é mais julgamento, não é mais terra de aflição. Esse lugar é terra santa, esse lugar é terra sagrada. Essa terra, quando eu desço, eu santifico, eu purifico. O que é isso, Eric? Isso é quando Deus Ele vem sobre as nossas vidas. Ele olha e fala: você era contenda, julgamento, vivia em podridão, em ruínas do mundo, mas agora eu te pego pela mão e te falo: agora você vai ser terra santa, purificada. Amanchou que a cera badagacê, purificado, porque quando Deus desce, Ele muda o negócio, meu irmão. Oxalá se fosse agora Deus descesse e mudasse o rumo desse culto. Oxalá se Deus descesse agora e mudasse o rumo da nossa vida. Oxalá se fosse agora alguém tomado pelo Espírito olhar e falar: é isso que eu te digo, varão, você precisa ir para tal lugar, porque lá vai se estabelecer mais uma IAP. Porque é nessas coisas que eu acredito, meu irmão. Quando Deus desce, algo muda, algo acontece. Por isso que as manifestações de Deus não é medida pelo nosso tempo ou pelo nosso espaço. Deus, Ele não é uma matéria física, não. A palavra de Deus vai dizer que é preciso adorar a Deus em espírito. E é verdade, porque a matéria de Deus é espiritual. Ele não é composto por matéria física. Só que quando Deus desce, meu irmão, tudo muda, tudo fica diferente. Terra de aflição agora torna a terra santa, a manifestação de Deus. Êxodo 3:5, eu vou pular muito aqui, gente. Ia falar muita coisa aqui. 3:5, Deus, a palavra de Deus vai fazer assim, ó. Deus continua a dizer: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Outra coisa também, o lugar no Antigo Testamento, perante a lei, era um lugar que era sagrado aos olhos de Deus. Era o templo que era sagrado, era o lugar que era sagrado. Nós vemos no tabernáculo, nós vemos no templo de Salomão, nós vemos na Arca da Aliança. Era o lugar em que Deus ele tinha por gente, fugi da minha memória aqui agora, falei agora. Sagrado, gente. Sagrado. Então o ambiente era sagrado aos olhos de Deus. Só que o desejo de Deus sempre foi querer habitar no meio do povo. Sempre foi querer manifestar no meio do povo. Só que nós precisamos entender algo rapidamente. Quando Deus fala: tira a sandália dos teus pés. Só que agora na velha aliança e agora na nova aliança, o que Deus fala? Agora quem precisa fazer desse lugar sagrado e santificado é vocês. Somos nós. Por quê? Porque o lugar era sagrado e agora a palavra de Deus vai dizer que Deus Ele prefere habitar dentro de nós. Agora Deus Ele habita dentro de nós. Deus Ele habita dentro de mim e de você. Agora quem precisa cuidar, agora não é mais o lugar que precisa ser sagrado. Agora não é mais o lugar que eu preciso cuidar. Não é mais o templo que eu preciso cuidar. Agora o que eu preciso cuidar é da minha própria vida. É o altar, porque eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque agora você é esse lugar santíssimo. Você é esse lugar sagrado. Você é o templo do Espírito Santo, que precisa ser alguém imaculado. E nós precisamos dar valor por aquilo que nós estamos ouvindo, dar valor pela glória de Deus. Dois homens que não deram valor para as coisas sagradas e para aquilo que estava vivendo. Abiú e Nadab apresentaram fogo estranho. E eu anotei algo interessante: a liturgia de um culto que perdeu a valorização pela presença, pela glória, pelas coisas sagradas, é que chegando no culto não sabe como mais se entrega. Por quê? Porque já se acostumou, parou de zelar, o amor se esfriou. E a palavra de Deus vai dizer, apóstolo Paulo vai dizer: não apagueis o fulgor que há no Espírito. Não apagueis o fulgor que há no Espírito, não apagueis o amor que há no Espírito, a chama que há no Espírito. Porque quando nós perdemos o zelo da glória, perdemos o zelo da presença, sabe o que acontece? Quando nós chegamos num culto como esse, nós esquecemos como se entrega, nós esquecemos como oramos, nós esquecemos como fazemos. Porque perdemos a sensibilidade da glória de Deus. Estamos longe da presença de Deus.
Abra comigo rapidamente 2 Samuel 6,5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Volta lá. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Aqui Davi já estava trazendo a arca da presença para Israel, para ele governar. Um outro homem também que nós temos como exemplo, que zelava pela presença de Deus, que quando ele errava, a oração dele era: tira meu reinado, tira tudo, mas não tira de mim o teu espírito, porque é a coisa mais sagrada que eu tenho desse mundo. E quando ele vai reinar em Jerusalém, quando ele vai reinar em Israel, ele traz a arca da presença. Só que algo acontece com a arca da presença, eu não quero entrar nesse contexto, não vai demorar muito. A arca da presença, Ófnis e Finéias, eles perdem pelos filisteus. E eles levam até o templo Dagon, e acontece algo terrível no templo de Dagon. Dagon, ele cai, quebra a cabeça, cai, quebra o corpo, o pescoço, quebra tudo. Porque a presença de Deus, ela era poderosa, e continua sendo. Só que quando acontece que, quando está na terra, quando a arca da presença, os filisteus eles roubam, ela primeiro vai para Asdod, que é onde o lugar que havia o templo de Dagon, e depois a arca da presença vai para Gate, e depois a presença de Deus vai para Ecrom, e depois de Ecrom, ela cai na mão de Bet-Semes, aleluias, de Bet-Semes, cidade de levitas. E ali ele sacrifica os bois, ele quebra a carroça, começa a sacrificar os bois e traz a presença. Só que aí quando vai conduzir a presença de Deus para na casa de Abinadab. Agora eu cheguei no texto aqui, o texto base. Para na casa de Abinadab. E a palavra de Deus vai dizer que a arca da presença de Deus ficou quantos anos aqui na casa de Abinadab? 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab, ele era um israelita da tribo de Judá. Então ele entendia muito bem o que era a presença de Deus. Ele entendia muito bem a importância que era ter a arca da presença de Deus. Só que a arca de Deus vai para a casa dele. Só que o que acontece? Não acontece nada. 20 anos a presença de Deus na casa dele, não aconteceu nada. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a desvalorização da arca da presença de Deus impede a manifestação de Deus. A desvalorização do Espírito de Deus impede de Deus querer fazer algo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, em qualquer lugar da sua vida. A desvalorização da presença de Deus vai te levar a nunca viver aquilo que Deus já tinha determinado para você desde a eternidade. Por quê? Porque era um israelita da tribo de Judá, ele sabia muito bem o que era a arca. Só que quando Davi traz a arca da presença, ele traz consigo uma alegria, tocando símbolos, trocando instrumentos, tocando tudo. E aqui é um dos motivos que Deus falou comigo, que nem tudo que pula, que nem tudo que grita significa que tem vida de Deus. Por quê? Porque a desvalorização houve com a presença de Deus. Por quê? Porque os Ófnis e Finéias perderam a arca da presença de Deus, levaram para o templo de Dagon. Então a presença de Deus estava sendo desvalorizada. E agora quando o Davi decide carregar a arca da presença de Deus, ele leva para Israel. E ele pensa que precisa carregar de qualquer jeito. Só que a presença de Deus, ela foi desvalorizada. Aí o que Deus fala agora? Davi, não é dessa forma. Você precisa dar seu espaço, um sacrifício. Você precisa carregar da forma certa. Você precisa valorizar a minha presença. Porque não é algo comum. Não é algo comum. Não é o que você está pensando, Davi. Você precisa carregar da forma certa. E ficar 20 anos na casa de Abinadab, não acontece nada. E quando Davi está carregando a arca da presença de Deus da forma certa, Uzai toca na arca. Ele acaba morrendo porque tinha pessoas específicas para poder carregar a arca. Só que aí quando chega, aí a Davi toma a decisão: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso deixar essa arca da presença em algum lugar. Aí diz que houve um homem chamado Obed-Edom. Eu vou correr, gente. Obed-Edom. E eu fui pesquisar acerca da vida de Obed-Edom. Obed significa servo. Edom significa edomitas. Descendentes, os edomitas é descendentes de Esaú. Descendência de Esaú se tornou inimigos de Deus. E os teólogos vão dizer que também Obed-Edom era geteu da cidade de Gate, da terra onde havia os filisteus e os Golias, inimigos do povo de Deus.
Olha onde a arca da presença foi parar, na casa de quem? Da descendência de um inimigo de Deus. E a palavra vai dizer que a arca da presença fica só simplesmente 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus começa a fazer algo poderoso na casa de Obed-edom, ao ponto de toda a vizinhança, a cidade de Israel fica sabendo o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque não só simplesmente alguém colocou a arca da presença e trouxe a desvalorização, mas alguém que quando trouxe a arca da presença para dentro da sua casa, começou a valorizar. E o que aconteceu com Obed-edom? Mudou o destino da sua descendência. Agora a sua família inteira começa a servir no templo. A sua família inteira começa a ser os porteiros da arca da presença. Começa a zelar pela presença. O que nós precisamos é zelar pela presença, meu irmão. Não tem outra coisa nesse mundo em que eu me vejo fazendo se não for para zelar essa presença. Onde ela é desejada, muda o sentido da história. Agora toda a família passa a servir a presença de Deus. O que é isso, Eric? Deus ele vai além da descendência, Deus ele vai além da sua descendência, Ele vai além da cultura. Ele torna o improvável provável na presença dEle. Ele faz coisas poderosas com onde Ele é desejado. Por isso que se você vir para esse lugar, meu irmão, pensando que é simplesmente mais um culto, uma só manifestação, uma só palavra, me desculpe te dizer isso, mas no seu coração já tem a desvalorização da presença de Deus. Mas eu tenho algo para te dizer. Deus ele não vai deixar de se manifestar por causa de você ou por causa de nós. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Então por causa desse coração contrito e quebrantado, Ele faz algo poderoso, meu irmão. Porque Ele não mede Ele não mede a sua manifestação na sua condição de vida. E Ele faz algo poderoso. Por isso que todo culto para mim é um culto diferente. Todo culto para mim é um culto diferente. Só que nós precisamos dar valor a essa presença. Nós precisamos dar valor a essa presença. Eric, por que você está falando isso? Porque eu já fui alguém drogado, já fui alguém que já fiz muitas coisas no mundo. E uma das coisas que eu falei para Deus, eu fiz aliança com Deus, eu nunca mais vou falar do meu passado. Porque o meu passado não me traz lembranças boas. Só que o Vini falou algo aqui, eu comecei a chorar, gente. E quando ele falou, eu comecei a lembrar. Eu comecei a ver de onde Deus me tirou. Comecei a ver o que Deus começou a fazer na minha vida. Eric, por quê? Porque de todos os meus amigos, inclusive eu só tenho 2, eu fui o último a vir. Eu demorei para entender o processo. Só que um dia eu estava numa casa de paz. E essa igreja lá foi formada na casa de paz. E quando eu estava ministrando, só tinha 4 pessoas. 2 meninos e 2 casal. E esse dia quando a palavra estava sendo ministrada, eu fui tomada pelo Espírito, meu irmão. E eu comecei a chorar no sofá, eu não parava de chorar. E eu começava a perguntar, o que é isso, Deus? Que presença é essa? Eu nunca senti isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Que zelo é esse? Que negócio é esse? Que meu corpo está todo tremendo. Eu não parava de chorar, meu irmão. Por quê? Porque o desejo de Deus é cumprir algo naquele que tem promessa. É fazer algo na vida de alguém que tem promessa. Faz um check-up aí da sua vida, desde quando você era criança. Eric, por que você está falando isso? Porque rapidamente eu atendi o chamado de Deus. Porque teve uma vez que eu fiquei perguntando para Deus. Eu vou abrir meu coração aqui, eu fiquei perguntando para Deus. Falei, Deus, qual que é o meu chamado? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Qual é o chamado? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? E uma vez, pastor Joás, eu estava saindo da sede, não tinha Vila Matilde ainda. Eu estava saindo da sede. Na verdade, perdão, eu estava afastado da presença de Deus e entrei no culto com o Lucas, numa igreja aqui no Dalila. E nós entramos nessa igreja e ficamos sentados na hora da adoração, porque o costume era esse, era sentado. Nós estávamos sentados na hora da adoração e uma mulher chegou atrás de mim, a bispa. Afastada da presença de Deus, isso foi lá em 2013, 14, por aí. E afastada da presença de Deus, ela olhou para mim e falou assim, meu filho, posso te falar algo para você? Eu nunca me esqueço desse dia. Ela falou, eu vejo uma Bíblia de ouro em cima da sua cabeça.
E você vai pregar o Evangelho. Aí eu lembro que eu olhei para o Lucas e falei assim: Lucas, o que é isso? Bíblia de ouro. Falei: nós tá rico, parça. Quanto deve ser o quilate da Bíblia de ouro? E nós saímos daquele lugar, meu irmão, e passou-se os anos. Aí teve uma vez que eu estava saindo da sede, da IAP sede, e eu deixei a Bianca na casa dela, era por volta de umas 11h30, e eu estava vindo com o carro do meu pai na Aricanduva, e quando eu estava vindo com o carro do meu pai da Aricanduva, eu simplesmente me deu uma vontade de comer um Mac. Falei: mas eu nem estou com fome, acabei de jantar, e eu, aquela vontade, sabe aquela vontade de comer um lanche, gente, que nem agora, que nós estamos todo mundo aqui com vontade de comer um lanche. Crente gosta de comer, meu irmão. Eu com vontade de comer um lanche, gente. Falei: nossa, que vontade essa de comer um lanche, um top sundae. Eu falei: aquele Big Mac. Falei: nossa, eu vou passar lá. Aí eu vim na Aricanduva, eu fui até o final, dei a volta e voltei para o Mac da Aricanduva. Só que quando eu cheguei no Mac da Aricanduva, eu pensei que eu ia comprar um lanche. Eu pensei que eu ia saciar a minha fome. Só que Deus estava me levando para saciar uma outra fome. E quando eu cheguei no Mac da Aricanduva, um homem chegou por detrás, eu não vi ele, ele bateu no vidro, falou: jovem, eu posso falar com você? Eu falei: pode. Ele falou: tem algo de Deus para falar para a sua vida. Eu falei: diga. Ele falou: eu vejo uma Bíblia de ouro em cima da sua cabeça, e Deus vai te usar na palavra. Falei: amém. Ele não me pediu nada, saiu fora. Procurei o cara, nunca mais ouvi o cara. Passou-se os dias, estava no culto como esse. Deus tomou uma pessoa em espírito, que estava pregando em cima do altar. Ele olha para mim e fala assim: ei jovem, eu vejo uma Bíblia de ouro em cima da sua cabeça, e você vai pregar a palavra. Passou-se os dias, eu estava no salão. Quando eu entrei no salão, tinha uma mulher no salão, e essa mulher olhou para mim quando eu saí do salão e falou assim: jovem, posso falar algo para você? Eu falei: pode. Eu falei: acho que eu já até sei. Ela falou: eu vejo uma Bíblia de ouro em cima da sua cabeça, e você vai pregar a palavra. Mas não só isso, quando você estiver pregando, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser restauradas. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus, meu irmão. O que Deus faz é isso mesmo. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega as coisas ruins desse mundo para as fracas, para confundir as fortes. Porque esse Deus não é um Deus comum, meu irmão. E esse testemunho eu nunca contei para ninguém, porque tem coisas que eu guardo no meu coração, porque eu sei que é Deus que está falando comigo. Só que eu preciso te contar algo. Abra comigo rapidamente, por favor, Mateus 26. Eu já estou encerrando. Mateus 26. Eu preciso declarar isso, preciso revelar isso para vocês. Mateus 26, 38. Presta atenção. Aqui Jesus está no Getsemane. Isso mudou a minha vida. Jesus está no Getsemane. Então a palavra de Deus vai dizer assim: então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. O que Jesus está falando para os discípulos? Orai junto comigo, vigiai junto comigo. Versículo 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo, e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Modelo de oração, uma só hora. Então aqui já é a segunda vez que Deus contesta os seus discípulos. É a segunda vez, conta comigo, segunda vez. Vai lá para o versículo 44. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira. Então Jesus foi falar com os discípulos 3 vezes, gente. Vocês não podem orar e vigiar comigo. Vocês não podem uma hora sequer me interceder por mim. Então Jesus foi pela terceira vez proferindo as mesmas palavras. Agora vai lá comigo, 26, Mateus 26, no seu versículo 70. 26, 70. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que fala. Aqui é quando Pedro está assistindo o julgamento de Jesus. E uma pessoa chega para Pedro e fala assim: Pedro, você se parece com ele. E aí Pedro fala: não sei do que falas.
Agora vai para o versículo 72. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, ou seja, 2 vezes, afirmando: não conheço tal indivíduo. Porque agora alguém chegou ali e falou assim: Pedro, você fala como ele, você ministra como ele. Abre no versículo 74. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante um galo cantou. Ou seja, 3 vezes Pedro negou Jesus no sinédrio. Só que também 3 vezes Jesus pediu para ficar orando e vigiando com ele. Érico, o que é isso? Deus, ele falou profundamente acerca dessa palavra comigo, que independente dos eventos que nós estamos, acerca do que nós estamos vivendo, porque os discípulos vivenciaram muitos eventos com Jesus, e quando nós vivemos alguns eventos, isso ativa o nosso espírito e nos dá uma esperança por aquilo que nós vamos viver. Quando nós vamos para o encontro, o que acontece com nós? Ativa a nós a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais, a interceder mais. Quando nós vamos para os encontros, reencontro, isso nos ativa, isso nos impulsiona a viver o propósito de Deus. Só que em todos os eventos em que os discípulos estavam com Jesus, todos eles só ativaram os discípulos, mas não mudaram a vida dos discípulos. Por quê? Porque quando Jesus ele é crucificado, todos voltam a fazer o que fazia antes. Eles voltam a fazer o que fazia antes. E Deus me revelou algo que nós precisamos rapidamente entender: que eu não nego a Jesus quando eu estou nos eventos. Eu não nego a Jesus, pastor Joás, quando eu estou pregando. Eu não nego a Jesus quando eu estou cantando. Eu não nego a Jesus quando eu estou dançando. Eu não nego a Jesus quando eu estou na função. Eu não nego a Jesus quando eu sirvo de obreiro. Eu não estou negando a Jesus quando eu estou servindo na mídia. Eu não estou negando a Jesus quando eu sirvo de voluntários. Eu não nego a Jesus quando eu estou fazendo algo para o Senhor. Por quê? Porque quando as pessoas perguntam para Pedro, falam assim: Pedro, você se parece como ele, você anda como ele, você prega como ele, você faz como ele, você canta como ele, você dança como ele. Só que Pedro negou Jesus 3 vezes no sinédrio. Só que antes de Pedro negar Jesus 3 vezes no sinédrio, Pedro já tinha negado ele no lugar de habitação, que é o seu lugar de oração. Então o lugar que eu nego a Jesus não é o que eu estou fazendo para Deus, mas é quando eu deixo de estar no meu lugar de habitação. E que lugar que é esse? É o lugar de oração, é lugar de devoção, é lugar de intimidade com Deus. Aí nós estamos negando a Jesus. Eric, por que você está falando isso? Porque isso mudou a minha vida. Depois que Deus me revelou isso, eu precisei sacrificamente, não sei nem se a palavra diz, mas sacrificamente, me arrepender o mais rápido possível e passar todos os dias na presença dEle. Buscar todos os dias a presença dEle, porque eu não nego quando eu estou fazendo, eu não nego quando eu estou de serviço, eu não nego quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo algo. Nós ouvimos um pastor subiu aqui nesse altar e ele falou que ele vivia em pecado, e mesmo assim ele colocava suas mãos e as pessoas eram curadas. Quem estava aqui sabe desse testemunho. Por quê? Porque a unção te capacita para isso. A unção te capacita para isso, a unção te capacita para você pregar, a unção te capacita para você exercer, a unção te capacita para você fazer algo poderoso, a unção só te capacita. Mas não adianta nada, nós temos a unção e não temos o Espírito que dá a vida. Que Espírito é esse? É o Espírito de oração, é o Espírito de devoção. Por quê? Porque nós não negamos quando nós estamos fazendo algo, nós negamos quando deixamos de estar no lugar de habitação, de oração com Deus. Aí nós negamos a Deus, e aí é terrível. Porque não é quando alguém olha para mim e fala assim: nossa, você prega bem, você fala bem, você dança bem, você faz tantas coisas, mas não tem vida de Deus, não tem vida no Espírito. E o pastor Jonatas ministrou isso ontem. É preciso nascer da água e do vinho. Nascer da água é fácil, agora eu quero ver nascer do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água é fácil, essa é uma decisão, mas agora nascer do Espírito é uma renúncia diária. É uma renúncia diária. Eric, por que você está falando isso? Porque nós precisamos aprender a zelar pela glória de Deus, nós precisamos a zelar pela presença. Por quê? Porque a palavra em Hebreus vai dizer, em Hebreus 11:38, vai dizer que o mundo, a qual o mundo não era digno deles. Põe aqui para mim ler, para me encerrar, por favor. Hebreus 11:38.
caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Por quê? Porque foram pessoas que valorizaram a presença, não alcançaram a promessa de ver Cristo. Mas uma coisa é certa: não desvalorizaram a presença, não negaram a presença, não negaram a Jesus. Por isso que a igreja de Laodiceia vai dizer: nós somos ricos, não é nada, porque já perdeu o espírito da vida faz tempo, já perdeu o espírito que vivifica faz tempo. Nós precisamos entender, meu irmão, é a glória e a presença de Deus que vai mudar a nossa vida, que vai mudar o nosso destino. Que você saia nessa noite com essa palavra no seu coração. Nós não negamos quando nós estamos fazendo algo. Nós negamos quando deixamos de estar no nosso lugar de habitação. Não é as coisas que vai definir a autoridade que você tem. Não é as coisas que vai definir, não é o som que vai te definir a autoridade que você tem, a intimidade que você tem. O que vai te definir é a intimidade com Deus que você tem com Ele. Eric, por que você fala isso? Porque eu sempre falei isso para algumas pessoas. E o meu sonho, pastor João, sabe qual foi? É quando chegar naquele dia, Deus olhar simplesmente para mim, e eu estar no último da fila, e Deus olhar para mim, se levantar e se colocar de pé. Não sei se isso é possível, mas eu creio nisso. Deus se colocar de pé e falar assim: Eric Carvalho da Costa, pode passar para frente, porque desde o dia que você aplicasse o seu coração no secreto, eu te conheço e ouvi as suas orações. Porque eu te conheço, você tem intimidade comigo. Entra para o gozo eterno do meu Senhor. Vem governar comigo. Por quê? Porque esse é o meu desejo. Ao ponto de Deus na eternidade olhar para mim: Eric, eu te conheço. Eu conheço as tuas orações. Eu sei o que você tem orado no secreto. Eu sei que você tem buscado no secreto. Por quê? Porque você não tem me abandonado, você não tem me deixado. Você é alguém que me ama de verdade e teve zelo pela minha presença. Qual foi o cântico de Simeão? Enquanto eu não for, eu quero ver o menino, eu quero ver a glória. E quando ele apresenta o menino Jesus, ele fala: Jesus, os meus dias já foram contados, pode me levar porque eu vi o menino Jesus. E havia a mesma mulher no mesmo lugar que se chamava Ana. Eu quero ler isso aqui só para a gente encerrar. A profecia de Ana estava presente. A profetisa Ana era profeta, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos. Depois de se casar e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o quê? O templo. Ela não deixava o templo, ela não deixava de adorar a Deus, ela não deixava de buscar a Deus, ela não largava o lugar de intimidade. Ela tinha devoção, ela tinha tempo com Deus, adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite, o incenso subia de Ana. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Ana esperou para ver o menino. E eu estou como o cântico de Simeão também, meu irmão. O que eu quero ver é a glória dele. O que eu quero sentir mais é a presença dele. Eu diariamente canto para Deus. Eu falo: Deus, abra a sacada, abra a janela e falo: Deus, me fere com uma ferida de fome cheia de por ti. Faz de mim alguém, um recipiente da tua presença, da tua glória. Alguém que venha preservar o teu espírito. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Ramancho que amantu que a cera badá sora paz. Ramancho ramantu que a cera paz. É uma convocação de Deus ao zelo pela sua glória, ao zelo pela tua presença, ao zelo pelo teu espírito.
Esses dias eu estava orando, eu falei: Deus, que venha sobre nós o temor pela tua presença, sobre a tua igreja. E caia sobre nós esse temor, Senhor. Libera temor sobre a tua igreja, Senhor. Maturidade para nós avançar, alinhados com o seu coração. Nós queremos sim, Jesus. Isso, deixa Deus te tocar, meu irmão. Deixa Deus te tocar, meu irmão. Talvez você nunca tinha ouvido